Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Guilherme. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar pela PEC dos precatórios. Está rolando um vale-tudo na Câmara para tentar aprovar hoje de qualquer jeito, né? Mesmo sendo volta de feriado, o Lira tentando aprovar votação remota para quem está em viagem oficial. Estão jogando todas as cartas, né? Jogando todas as cartas, Carol. Ele está tentando aumentar o quórum dessa maneira, sendo que até aqui as votações importantes desse tipo têm sido, né, voltaram a ser presenciais, então tem essa novidade e tem também as negociações que ele está fazendo para tentar driblar as resistências dos governadores, né, já tinha acenado com a retirada dos governadores dos estados do parcelamento dos precatórios e agora falando até em perdoar estados que não cumpriram o mínimo constitucional de gastos com a educação, algo que não é atribuição só da Câmara, esse tipo de anistia. É algo que certamente vai ser judicializado, cair na justiça depois, porque, como eu disse, é uma obrigação, um mínimo que está previsto na Constituição. Então, muitas pedaladas em cima da pedalada. Tem textos alternativos à PEC rolando nas lideranças, tentativas de amenizar um e outro trecho para ter mais adesão. Já fizeram um aceno aos professores, dizendo que as dívidas do Fundef também serão excluídas da possibilidade de parcelamento dos precatórios, mas a verdade é que até agora não tem os números. Todos esses arranjos, eles vêm da constatação de que ainda não tem assegurados os 308 votos. Agora, mais tarde, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, foi o primeiro que veio a público dizer que pronto, já temos os votos, vai dar quórum e vamos conseguir aprovar. Mas outros ministros e outros deputados com os quais eu conversei não estão assim tão confiantes quanto o Ricardo Barros demonstra estar no on, né, diante das câmeras e dos microfones. Eles dizem que há muita resistência, que ainda estão trabalhando o texto, ainda estão trabalhando alguns votos e também tem notado essa tendência de muitas bancadas terem defecções. Eu falei mais cedo com um deputado de um partido que não é da base, mas vota muito com o governo, União Brasil, e ele disse que começou a ver várias pessoas faltando à votação. E aí um falava, eu tô gripado, eu também peguei essa gripe. E que ele falou, que gripe é essa? E o colega falou, é a gripe dos precatórios. Então, tudo ainda muito pantanoso para o governo, é questão de vida ou morte, aprovar a PEC. Se não conseguir hoje, é muito pouco provável que consiga amanhã, porque quando você não tem quórum numa quarta-feira, é mais difícil ainda você garantir numa quinta-feira, que já é um dia em que Brasília fica mais esvaziada. Então, hoje é considerado o dia D. Se não aprovar hoje, vão ganhar força as tentativas alternativas para se aprovar o auxílio emergencial, para se financiar o Auxílio Brasil, ou prorrogando o auxílio emergencial ou criando outra maneira de viabilizar essa receita. Até uma das mensagens que a gente recebeu aqui, você mencionou essas pedaladas todas, né, Vera? O nosso ouvinte Marcos, aqui do interior de São Paulo, mandou mensagem também falando sobre essa espécie de calote, né, que seria autorizada aí com essa aprovação da PEC, e ele levantou aí os receios com relação aos impactos na economia, já que isso mostra aí um descontrole fiscal, e ele teme aí os outros impactos, mas vem então essa possibilidade do governo, já vendo o risco de não aprovar, já começa a articular essas outras estratégias, até porque a oposição está tentando dificultar a vida, né? Não está colaborando com o avanço desse projeto que, se passar, pode beneficiar muito o presidente na próxima campanha, né? Exatamente, Guilherme. É uma linha fina ali sobre a qual a oposição tem de andar, porque eles não podem se colocar contra o aumento do Auxílio Brasil em relação ao que era o Bolsa Família, aumento tanto da base de beneficiários quanto do valor, mas também tem de denunciar o caráter eleitoreiro da medida. E o que eles têm feito, né? Qual tem sido o exercício de retórica adotado pela oposição? Dizer
que essa questão do social é só uma muleta, é só uma desculpa do governo para, na verdade, arrombar o teto, endividar o futuro governo e jogar para frente dívidas já garantidas pela justiça, que são os precatórios. Então, eles estão querendo dizer que, na verdade, a preocupação social é um acessório e que ela poderia ser resolvida de outra maneira sem dar um cheque em branco de mais de 80 bilhões para o governo, tanto para pedalar com precatórios, quanto para, muito provavelmente, aumentar o fundo partidário, fundo eleitoral para o ano que vem e aumentar também as emendas, principalmente aquelas emendas do relator, que são uma espécie de fast track, uma via rápida para o dinheiro chegar nas bases dos deputados e senadores, né? E isso explica o porquê do Arthur Lira estar tão nesse frenesi para aprovar essa PEC. É a famosa chave do cofre que está na mão dele, né, Vera? Quanto mais dinheiro tiver nesse cofre, para ele é melhor, né? Exatamente. Ele está trabalhando muito mais do que qualquer ministro e qualquer líder do governo a favor da aprovação dessa proposta. Veja que não é papel do presidente da Câmara cabalar votos dessa maneira. Ele tem de reunir os líderes, ver se dá para votar ou se não dá, fazer a pauta, eventualmente negociar o texto com o governo, mas existe um limite para a atuação de um presidente da Câmara. O Arthur Lira, há muito tempo, atua mais como um líder do governo na Câmara do que como presidente. E a razão é única e exclusivamente o fato de que é ele quem ordena o pagamento dessas emendas do chamado orçamento secreto, né, que são as emendas do relator, uma modalidade que não existia e que foi instituída no governo Bolsonaro, que tem sido a grande razão da fidelidade de uma parcela da Câmara, principalmente, ao presidente, mesmo no momento em que ele está muito impopular. Então, o Arthur Lira vê nessa PEC a possibilidade de irrigar ainda mais essas emendas e fazer com que o Auxílio Brasil torne o presidente mais popular nos estados do Nordeste, de onde ele, Arthur Lira, vem. Ele vai defender o Bolsonaro na campanha, provavelmente o Bolsonaro estará afiliado ao mesmo partido que ele, o PP, é o destino mais provável para o presidente disputar a reeleição, e isso, no entendimento dos caciques do PP, ajuda a reduzir a rejeição do Bolsonaro, principalmente nos estados do Nordeste. Então, daí, todo esse empenho do presidente da Câmara em aprovar uma medida, empenho esse que eu repito, é muito maior do que mesmo os ministros do Palácio, que estão ali envolvidos, mas não estão diretamente nesse corpo a corpo. Vamos mudar de assunto agora, seguir para falar sobre o CAGED, Vera, porque enquanto isso tudo tá, todas essas negociações, essas articulações estão acontecendo ali na Câmara, veio essa revisão dos dados do CAGED de emprego, desemprego, e essa revisão reduziu pela metade o número de empregos com carteira assinada, que foram as vagas que foram abertas em 2020. É uma mudança, uma correção muito significativa, né? Não foi um pequeno número ali que acabou passando sem querer, passando batido, né? Nossa, uma coisa esquisitíssima, Guilherme. Você veja que esse tipo de dado tem uma série histórica, né? É um dado que é usado para você referenciar várias coisas na economia. Tem sido usado pelo governo como um discurso. O Paulo Guedes é um que adora evocar esse dado para dizer que a gente de fato está crescendo em V, está crescendo sei lá o quê, como ele costuma dizer. E agora a gente vê o dado revisto e a metade daquilo que se anunciou. Já era muito estranho, porque tinha uma discrepância entre o que mostrava o CAGED e o que mostravam outros indicadores de emprego, né? E a gente costumava atribuir essa discrepância apenas a essa diferença do que é carteira assinada e o que não é carteira assinada. Mas agora o que a gente vê é que é um dado que era um dado inconfiável. Um dado que tem metade de erro não é um dado que foi revisto, é um dado que estava inflado de maneira absolutamente fora de qualquer margem de erro. Então, o governo tem de dar uma explicação para isso, porque toda a economia olha para esse dado para tomar decisões de investimento, para decisões de contratações mesmo. As empresas olham para isso, para saber, a academia olha para esse dado para fazer aí uma série de, simulações e uma série de curvas de para onde a gente está indo, a desigualdade social, para onde está indo a queda de renda, etc.
e o dado estava absurdamente equivocado. Então, e não é a primeira vez, né? Esse dado já sofreu mudanças de metodologia ao longo do governo Bolsonaro para tentar torná-lo mais palatável, para que ele começasse a dizer mais aquilo que o governo queria que ele dissesse. E como você não pode torturar números indefinidamente, os caras maquiaram o dado, é isso que parece. Parece que o dado foi maquiado, tem que haver uma explicação e uma explicação plausível para isso, algo que parece bastante difícil. A explicação, muitos especialistas já contestavam, né, esses dados do CAGED, né, Vera? Até por essa discrepância que você citou, por exemplo, com relação à PNAD do IBGE, que é medida de uma outra forma, porque o CAGED ele toma como base as declarações das próprias empresas. E elas têm um prazo para atualizar esses dados de até 12 meses. Então, muita coisa fica desatualizada. E aí é claro que o governo opta por dar mais visibilidade ao dado que é melhor para ele, né, Vera? Apesar de todos os especialistas já virem afirmando ao longo do ano passado que esse dado do CAGED aí estava meio esquisito, né? Não, um dado super estranho e agora com essa revisão é um dado que fica desmoralizado. E é a principal pesquisa do governo para indicação de emprego. É muito ruim que o governo Bolsonaro sistematicamente acabe desmoralizando instituições, órgãos de Estado, indicadores. A gente não teve o censo até agora, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que ele seja realizado e a gente não vê se movendo, o Enem foi sucateado. Então, todas as nossas métricas, todas as nossas instituições, todas as nossas medições vão sendo esculhambadas por esse governo. Isso é o retrato ali da floresta, né? De mais esse incidente lamentável do governo. É que não é algo isolado, não é um errinho ali, puxa, houve um errinho nesse mês, neste dado. Uhum. É algo que sistematicamente tem ocorrido em todas as áreas desse governo, a avacalhação de instituições, de métricas, de séries históricas. Isso é muito prejudicial para o país, um país que vai tendo dificuldade de se conhecer, de saber para onde ele caminha e, portanto, para planejar qualquer política pública. Como você planeja políticas públicas em cima de dados inconfiáveis, né? E tapando só com a peneira, né, Vera? Porque o brasileiro sabe que a situação não é Carol, essa, né? Carol, deixei de te ouvir. Será que eu deixei de ouvir todos vocês? Você está me ouvindo, me ouvem? Vera? Eu estou te ouvindo. Aqui tá normal, para mim também. Não? Eu não ouço vocês. Ih, gente. A gente vai Agora eu acionei o áudio do vídeo aqui. Eu não sei se vai funcionar, porque eu não ouvia vocês mais. Agora você ouve a gente, Vera? Ouço pelo meu computador aqui, mas... Ih, mas aí vai dar eco. A gente vai reconectar. Vamos refazer então aqui a conexão para ficar um áudio redondinho para a gente poder seguir aqui com a conversa com a Vera. Tá. Eu vou refazer, né? Porque eu que estou aqui no Codec. Mas tudo bem, eu vou aqui um olho no peixe e outro no gato. Se você estiver ouvindo bem a gente, agora eu acho que tá perfeito, Vera. A gente pode seguir por aqui. Tá bom, então vamos assim. Então vamos porque assim. Porque o Codec acho que se foi mesmo. Ih, gente. Foi com Deus. Olha só, Vera, o que eu tinha ponderado é que, na verdade, é isso. O ministro Paulo Guedes fica falando em recuperação em V, esse maravilhoso mundo de Paulo Guedes. Mas a população está vendo que a situação não é essa, né? Não é de geração de milhares de vagas de emprego. A gente tem quase 14 milhões de desempregados, fora os desalentados que não estão nem procurando emprego. Então é muito querer tapar o sol com a peneira, né? É muito querer tapar o sol com a peneira, Carol, e as outras áreas do governo indicam que há essa deterioração de renda, de emprego, quando você precisa ampliar o Bolsa Família, aliás, acabar com o Bolsa Família, criar um outro benefício com outro nome, ampliando este benefício, é porque você sabe que você aumentou a massa de desvalidos no país e que não tem crescimento em V. Porque senão este governo, com Paulo Guedes à frente, Bolsonaro, que sempre criticou o Bolsa Família, iam ser os primeiros a não querer fazer essa ampliação. Se fazem ampliação é porque sabem que tem gente com fome, que tem gente com insegurança alimentar, que tem gente sem conseguir moradia e pagar por moradia, daí porque o aumento de tanta gente na rua. Então, isso realmente não combinava com esse otimismo inflado que os dados do CAGED mostravam.
E, Vera, próximo assunto, então, aqui para a gente também não deixar de abordar aqui no nosso papo de hoje, um ponto que a gente falou mais cedo sobre a COP, né, as discussões que seguem ali avançando lá na Conferência do Clima. Mas falando aqui do presidente, o presidente Bolsonaro não só não foi à COP, como ele agora até criticou também aquela ativista indígena que chamou muito a atenção por ter feito ali um discurso muito importante na COP, a Chai Suruí. O presidente Bolsonaro agora diz que ela está atacando o Brasil quando ela fala as coisas que ela falou ali no plenário. Um dos palcos mais importantes para se debater justamente o assunto ambiental e uma comunidade que é tão diretamente associada ou seja, conhece muito bem o que fala com propriedade, né, com conhecimento. Mas aí o presidente trata isso como um ataque ao país. Não, e tudo equivocado, Guilherme. Ontem a gente conversava com a Carol, sobre se era crível ou não o acordo que o Brasil tinha selado para reduzir em 30% as emissões de metano até 2030 e zerar os desmatamentos no mesmo período. Basta uma fala do Bolsonaro para mostrar que não é crível, porque ele continua com a mesma cabeça de antes e sem dar a mínima para a COP, para a necessidade de se começar a enfrentar a emergência climática, para os povos originários, para a preservação ambiental, ele não está nem aí para esses assuntos. Ele trata com o mesmo desdém, os mesmos sinais de misoginia e racismo que o acompanham ao longo da sua vida inteira. Quando ele fala levaram uma Índia, ele está tratando esta liderança indígena, essa mulher líder ativista indígena com total desdém, como alguém que é manipulado por sabe-se lá quem, por ONGs ou pela ONU, eu não sei, no imaginário conspiratório do presidente da República, quem ele acha que levaram a Chai Suruí. Suruí, até Glasgow, mas ele desconhece que ela é uma liderança muito ouvida no mundo e no Brasil, que o pai dela é uma liderança muito ouvida no mundo e no Brasil, que o povo suruí de Rondônia tem um trabalho de preservação da mata, de denúncia da derrubada dessa mata muito importante e que isso é reconhecido internacionalmente. Chega a ser tosco e ingênuo o presidente achar que essas lideranças são criadas assim e levadas para falar mal do Brasil. Mostra uma visão absolutamente obtusa do debate climático, do debate ambiental, uma visão de quem não saiu ali do beabá nesse assunto, e um beabá do século XIX, que não está atualizado, não é condizente com o que se precisa de uma liderança política no século XXI. Então, o presidente totalmente desconectado do debate, levei umas porradas por não ir lá, porque é só com isso que ele se importa, se ele apanha, se não apanha, se leva butinada, se não leva, e não está nem aí para esse assunto. O pai da Chai, o Almir Suruí, foi perseguido pela Polícia Federal recentemente. Houve um inquérito aberto contra ele com fins absolutamente intimidatórios por conta de uma ação de prevenção à Covid aberta pelos povos indígenas lá de Rondônia, e a Polícia Federal instaurou um inquérito contra ele, dizendo que essa campanha era uma propaganda contra o governo. Então, ele é uma das muitas lideranças ativistas de várias vertentes que foram perseguidas pelo aparelho de Estado no curso do governo Jair Bolsonaro. Então, diante do dia 1, depois do fechamento do acordo, eu respondo a minha dúvida de ontem: não existe a menor chance da gente tirar esses acordos do papel. Levantamentos feitos aí com base na Lei de Acesso à Informação Pública, outra instituição que o governo Bolsonaro tenta dilapidar o tempo inteirinho, que é uma conquista da sociedade, a Lei de Acesso à Informação Pública, e que o governo sistematicamente tenta driblar, burlar ou simplesmente ignorar. Esses dados mostram que quase 90% da verba para qualquer estudo ligado a mudanças climáticas não foi aplicada pelo governo Bolsonaro. Houve uma redução em relação aos governos anteriores, num assunto em que os governos anteriores já não gastavam muito. Então, é isso, não existe a menor possibilidade da gente cumprir aquilo com que o Brasil se comprometeu em Glasgow.
Eles dizem, levaram uma Índia e, na verdade, a Chai liderou todo um movimento de financiamento coletivo justamente para levar lideranças, não só indígenas, para a COP, porque ela diz, olha, a gente está aqui na linha de frente, a gente tem que estar lá. Como é que vão discutir o futuro do meio ambiente, o futuro da floresta, e a gente que está lá no olho do furacão não vai ser ouvido, né? É lógico. E assim, diz que, olha, veja se você vê algum alemão falando mal da Alemanha, veja se você vê algum francês falando mal da França. Sim, você vê. Basta você querer ler, né, jornal, basta você querer se inteirar do que se discute no mundo em relação a esse assunto. O que mais existem são esses ativistas no mundo inteiro, na Europa principalmente, fazendo cobranças aos seus governos, cobranças essas que são ouvidas pelos governos de esquerda, governos de direita, governos de centro, não importa, não é uma questão ideológica, é uma questão econômica, a preservação do meio ambiente e a contenção da elevação da temperatura do planeta, porque se continuar do jeito que está e se elevar mais do que 1,5 grau, que já é muito, simplesmente a vida em vários pontos do planeta se tornará inviável, impossível. Os fluxos migratórios que líderes xenofóbicos como Bolsonaro odeiam vão aumentar. Então, quer dizer, é tudo uma loucura. Bastaria alguém que sentasse diante do presidente da República com um quadro negro e falasse, olha, presidente, eu vou ensinar para o senhor o básico aqui sobre emergência climática. O senhor não precisa ser PhD, o senhor aprende só o básico para não passar vergonha. Mas o problema é que Bolsonaro não tem nem assessores que digam para ele que ele está passando vergonha, porque eles têm medo dele. Então, a gente fica nessa situação insustentável de ouvir o presidente falar uma besteira por dia em assuntos variados. É muito difícil essa situação. Bota difícil nisso. Música do dia, Vera? Música do dia vai para o Arthur Lira e o Vale Tudo da PEC dos precatórios. Você já falou na abertura, então Tim Maia dá a letra, Carol. Vamos lá. Vale tudo, vale tudo, vale o que vier, vale o que quiser, só não vale dançar ou nem boi, nem mulher com mulher. Só tinha que atualizar essa letra do Tim Maia, né, Vera? Também vale dança homem com homem, mulher com mulher, tá valendo tudo. Atualizado, né? Mas também esse o clima em Brasília, né? Como é o governo Bolsonaro que está comandando Vale Tudo, para eles vale tudo menos isso. É isso aí mesmo. Verdade. Valeu, Vera. Obrigada. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Vera.